Eu saí da minha terra sem saber aonde ir. Eu deixei a minha casa sem ter Boa noite para você que está aqui na igreja. Boa noite para você que nos assiste pelas redes sociais. Que a boa mão de Deus te alcance. Que a paz que vem do Senhor, que excede todo entendimento, seja sobre você nessa noite.
em nome de Jesus. Quem está feliz aí, diga amém. Glória a Deus. Muitas vezes a gente se envergonha, muitas vezes a gente não clama a Deus por nos acharmos pecadores demais, por nos acharmos sujos demais, por nos acharmos incapazes demais. Mas eu tenho uma notícia para você nessa noite. O Senhor te lava, o Senhor te limpa, o Senhor te purifica. Pelo sangue de Jesus nós somos purificados. Que nessa noite você celebre o Senhor. Que nessa noite você se desapegue dos seus problemas, das suas dificuldades. Você está na casa do Pai. Você está na casa de Deus. Você está na casa que é chamada casa de oração. Na casa de Deus é liberdade. Na casa de Deus você pode ficar à vontade. Então celebre o Senhor. Eu não sei como foi o seu dia. Eu não sei quais foram as felicidades, as frustrações, as tristezas, as coisas boas, mas as coisas ruins. Mas nessa noite nós estamos na casa de Deus para, a despeito de todas as coisas que nós passamos hoje, celebrar ao Senhor. Amém? Vamos celebrar a Deus? Em nome de Jesus, apresente a Deus a sua vida, em nome de Jesus. Pai, nessa noite, ó Deus, a despeito de todas as coisas, a despeito de tristezas, dificuldades, alegrias, coisas que nos chatearam, coisas que vieram até nós que nos entristeceram, nós resolvemos buscar ao Senhor, nós resolvemos, ó Deus, buscar pela melhor parte, nós buscamos ao Senhor nessa noite, nós estamos na Tua casa, Deus, para Te adorar, para Te bendizer, para exaltar ao Teu santo nome. Ó Deus, que nessa noite o Senhor venha nos transformar, que nessa noite, ó Deus, que o Senhor venha nos envolver com Teu amor, com a Tua graça, com Tua misericórdia, que a Tua bondade, ó Deus, nos alcance nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós possamos nessa noite dar ouvidos à Tua verdade, que o Senhor nos ama, que o Senhor nos perdoa, que o Senhor nos limpa, Deus, de todo o pecado. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu apresento ao Senhor cada vida que está aqui na Tua casa, na Tua igreja. Eu apresento ao Senhor que cada um, Pai, que nos assiste pelas redes sociais, que o Senhor alcance cada casa, cada vida, cada família, ó Deus, que resolveu ouvir ao Senhor através do Facebook, através do YouTube posteriormente, Pai. E tão somente, Deus, esses que estão também na Tua casa, Pai, que o Senhor venha abençoar, alcançar a cada um com a Tua graça, com o Teu poder, com a Tua bondade, que Teu amor nos envolva. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu apresento ao Senhor, eu clamo ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que nos sintamos, ó Deus, na Tua casa, envolvidos pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade e pela misericórdia do Senhor que foi renovada sobre nós nessa manhã. Te bendizemos, ó Deus, apresentamos ao Senhor tudo que for feito aqui, o louvor, as orações, ó Deus, a palavra, o ofertório, ó Pai, tudo que for feito aqui, que agrade, que exalte, que bendiga e agradeça o Teu santo nome, porque o Senhor é digno, Pai, de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Por isso, meu Pai, damos ao Senhor a liberdade, porque o Senhor já tem. Espírito Santo, fica à vontade no nosso meio, conduza, Deus, as nossas vidas. Damos ao Senhor a liberdade para fazer o que tens que fazer, em o santo e poderoso nome de Jesus. E aquele que crê, diga amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Essas palmas foi para o pastor, tá bom, mas foi para o Senhor, pode ser mais forte. Amém, igreja? Aleluia. Glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus. Glória ao Teu nome, ó Pai. Aleluia. Boa noite, igreja. A paz seja convosco. Boa noite, igreja. A paz seja convosco. Aleluia. Hoje eu tenho uma boa notícia para te dar. Na palavra do Senhor, Isaías nos diz que o castigo que estava sobre nós, o Senhor levou. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Amém? Aleluia. Então, quando Jesus morreu na cruz, Ele nos garantiu o direito de sermos chamados filhos de Deus. E essa é a boa notícia que eu tenho para te dar. Você é filho de Deus. Amém? E que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito seu. Então levante as tuas mãos e diga: Senhor, eu recebo tudo que o Senhor tem para minha vida. Aleluia. Nós te glorificamos, Senhor. Maior é o que está em nós do que está no mundo. Aleluia.
Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas pra receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia. Tu és maior, Senhor, do que todas as coisas. Aleluia. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas pra receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Declare: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior em nós do que o que está no mundo. Bem maior. Aleluia. Santo, Jesus. Aleluia. Mesmo de máscara, cumprimente seu irmão aí do lado. Fala boa noite, paz. Boa noite, paz. Agora com cara de cristão. Você vai olhar para ele de novo e falar: vizinho, quão grande é o meu Deus. Quão grande é o nosso Deus. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor por toda essa grandeza essa noite. Te convido a você fechar os seus olhos. Levante suas mãos e faça dessa canção sua oração nessa noite. Agradeça a Ele, porque Ele é o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso tudo. Aleluia, Jesus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele
própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Essa igreja declare: quão grande, quão grande, quão grande, quão grande. Declare, igreja. Eles hão de ver. Santo é o Senhor Jesus. Levante as suas mãos e cante ao Senhor. Declare: Quão grande sim, meu Deus, é o meu Deus. o seu nome está acima de todo e qualquer nome. Quão grande O Senhor é Deus sobre o céu e sobre a terra, todos hão de ver. e as obras do Senhor são notórias. Toda a glória a tua igreja rende a ti. Levante as suas mãos e cante ao Senhor. Sim, meu Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Aplauda o Senhor. Glorifique a Ele. Olha, amiga. Mais forte que é para Jesus. Toda glória, Senhor, toda honra nós rendemos a Ti, porque só o Senhor é Deus. Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Senta no seu lugar por um momento. Deus abençoe você que está aqui. Deus abençoe você que nos assiste por aí, pelo Facebook, ou quem sabe mais tarde pelo nosso canal no YouTube. Que a bênção de Deus esteja sobre você. Irmãos, antes de orarmos pelas famílias, antes de pedirmos a Deus que nos dê força, eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que a gente tem vivido esses dias. Eu falei aqui e vou repetir agora, de ontem falei de tarde, que tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo,
que as mensagens vão chegando no meu WhatsApp, e eu confesso aos irmãos que dependendo do assunto eu deixo para responder depois, porque quando é coisa que dá para esperar, quando é coisa que só envolve dinheiro, quando é coisa que não envolve doença, nada grave assim, a gente está deixando para responder depois, porque não está dando tempo às vezes de responder todo mundo. Há uma urgência em cada casa, há uma urgência no coração de cada família. Você sabe o pedaço que você está enfrentando. E as coisas que você está enfrentando hoje, elas não são menores do que a casa do outro. Hoje o Rafael postou eu precisava ter printado, ter mandado aquilo para o mundo inteiro ver. Ele fez uma postagem hoje falando de pessoas que estão reclamando do emprego, enquanto tem outras que não têm emprego. Reclamando dos filhos que são bagunceiros, enquanto tem outros que não têm filhos. Reclamando da vida que tem levado, enquanto tem tanta gente que tem tanta coisa. Irmãos, nós precisamos fazer a nossa cabeça entender o que realmente é grave. Você precisa entender o que realmente é grave, o que realmente é uma urgência, o que realmente é um problema. Na semana passada, nós tínhamos uma família inteira aqui que testou positivo. E nós começamos a travar uma luta em oração para que ninguém morresse. Hoje as notícias são boas, são notícias de vitória, são notícias de alta. Mas todos os dias, enquanto eu estou aqui conversando com vocês, no domingo, meu sobrinho, a esposa dele ganha um neném, que era para nascer no final de setembro. E nasceu agora com 1,9 kg. Se pegar um menino de 3,2 kg, 3,5 kg já é difícil. Imagina um bebê de 1,9 kg que está até hoje internado. Existem coisas, irmãos, que nós precisamos fazer a nossa alma entender. Quando o salmista pergunta para si, por que você está abatida, minha alma? O que está perturbando você? Ele pergunta para si, o que é que eu tenho? O que realmente está acontecendo comigo? Por que você está perturbada dentro de mim? Isso está escrito na Bíblia. E ele mesmo responde, eu buscarei ao Senhor, é Ele o meu auxílio e Deus meu. Ele mesmo responde. E às vezes nós precisamos mesmo entender esse cuidado de Deus com a nossa casa. De segunda para terça, os netos ficam conosco e os pais têm Vale Night. Então os 3 netos vão, talvez nem todos saibam, nós temos um neto de 13, uma neta de 6 e um neto de 3 anos. E na segunda-feira à noite, o de 3 anos precisava colorir. E dei ele um papel com caneta, só que ele estava no colchão, e o colchão é macio, e ele não estava conseguindo escrever no colchão. E eu aprontando para fazer a live, que inclusive amanhã tem live, e aprontando, ele ficou muito calado. De repente eu cheguei na sala, a parede pintadinha, tinha um desenho gigante na parede. Pedro, o que é isso? Vó, eu precisava desenhar. Eu precisava fazer meu desenho. Aí falei, pois amanhã cedo nós vamos levantar e você vai lavar essa parede toda. E fomos dormir. De manhã o avô chegou, ele no canto. O que você fez, Pedro? Não vou, não é nada não. O pastor Zé Carlos vem cá e conserta para mim. Porque ele já sabe que o pastor Zé Carlos é que resolve o problema. E hoje, Deus quer ser esse que conserta para você as coisas da sua casa. Ele continua trazendo alívio para o cansado. A pureza de uma criança, e respondeu, o pastor ainda falou comigo hoje, é tanta inocência numa criança só. Na cabeça dele o pastor Zé Carlos, e realmente o pastor Zé Carlos sabe resolver o problema, e muito bem. Mas irmãos, ele não sabe de nada. Na cabeça dele ele precisava fazer o desenho. E às vezes, irmãos, nós precisamos ter essa pureza para nos achegarmos a Deus com as nossas famílias. Na segunda-feira, conversando com o pastor, não sei se foi segunda ou hoje, não lembro. E como a gente fica todo mundo muito junto o tempo todo, e todo mundo que fica muito junto o tempo todo, uma hora, casa que tem muita mulher, dá um estresse, né? É casa que tem muita gente, é assim mesmo. E aí, eu falei com o pastor assim, amor, nós precisamos, antes de tudo, viver em casa o que a gente também prega para os outros, que é o que a gente procura fazer. E às vezes na família da gente a paciência é menor. Vocês já notaram? Uma pessoa estranha pisa no seu pé no ônibus, naquele dedo que dói. As irmãs estão me entendendo? Mas com tanto lugar, a pessoa pisa no seu dedinho, ou então na unha encravada, e você pode até encher o olho de lágrima, mas você fala, claro, eu te desculpo, né?
concorda que é assim? Por que que em casa então não é para ser assim? Irmãos, nós precisamos nos preocupar com a nossa família, aqueles que nós temos, que estão ao nosso redor e que buscam a Deus conosco. E se você desanimar, muita gente esmorece junto com você. Se você baixar a guarda, se você desistir, se você parar de jejuar, de orar, muita gente esmorece ao mesmo tempo. Então, nesta noite, antes de orar pelas famílias, eu te pergunto: o que é que você tem feito para que a sua família fique bem? Irmãos, vamos dar importância ao que realmente é importante. A parede realmente estava pintadinha. Foi pintada no final do mês de novembro. E em nenhum momento eles riscaram a parede. E eu olhei para aquilo e falei: meu Deus, eu não tenho problema. Quem não queria ter uma... Não, tudo bem, pode ser que você não ache graça em riscar a parede, eu também não. Mas que foi engraçado na hora, foi. Ah, mas foi. Sabe por quê? Porque isso não é um problema. Nós não temos problema. Uma sobrinha no hospital, e não sabemos o dia que ela vai sair, 1,9 kg, irmãos. Era para nascer final de setembro. Eu garanto que eu não sei trocar a fralda nem mexer no umbigo. Não sei se alguém gostaria, mas é muito pequenininha. Irmãos, mas mesmo assim, nós temos tanto a agradecer. Antes de você orar pela sua família, peça a Deus força. Não adianta só orar se você não mantiver uma postura que Deus espera de você. Até porque, se você ora uma coisa e vive outra, a sua prática será mais alta do que a voz da sua oração. Se você não prega, se você não vive o que você prega, se você não vive o evangelho de verdade em casa, você não terá moral para que as pessoas aceitem a sua oração. E eu te falo isso com sinceridade, irmão. As pessoas não dão valor à oração de alguém que não tem um estilo de vida que condiz com aquilo que se fala em oração. A oração nada mais é do que a prática diária de uma convivência com Deus. Quando nós oramos em casa, some uma coisa lá, minha neta me liga se ela não estiver lá em casa: vó, ora porque sumiu. E ela dormiu de segunda para terça muito preocupada. Os humanos não merecem isso, vó. E eu tentando saber para que ela chorava tanto, Lília. Vó, os humanos não merecem. Eu precisava ir para a praia. Falei: já entendi, é o coronavírus, você precisava ir para a praia. Vamos orar, porque Deus nos dará uma resposta. Irmãos, eles sabem que eles têm alguém que ora por eles em casa. Não esmoreça, irmão. Por mais que você esteja achando difícil, não esmoreça. Não esmoreça, porque Deus está te sustentando. E atrás de você tem gente que depende da sua oração, do seu jejum, e depende do seu bom testemunho para buscarem o Deus que você também serve. Fica de pé no seu lugar. Vamos orar pelas nossas casas, vamos orar pelas nossas famílias. Mas antes de orar por alguém, peça a Deus para te dar força. Fala: Deus, o que tiver errado em mim, me muda também, me corrija, me conserte. Aquilo em mim que está te atrapalhando, te entristecendo, muda, Senhor, na minha vida. Ora por você primeiro, e depois que você orar por você, aí sim você vai orar pela sua família. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora, Pai, e pedimos ao Senhor, começando de mim, do pastor aqui no altar, até aqueles que são alcançados agora através das redes sociais, que o Senhor venha sondar o nosso coração, que o Senhor venha olhar para dentro de nós e tirar de nós tudo aquilo que não presta, tirar de nós tudo aquilo que não te agrada, tirar de nós tudo aquilo que impede que as pessoas estejam mais próximas do Senhor. Deus, tem gente que está amedrontada, tem gente que está desanimada, tem gente preocupada com as finanças, mas o Senhor é Deus sobre nós. Comece a orar para Deus te fortalecer agora. Comece a orar para Deus derramar sobre você uma unção de coragem, uma unção de força para insistir. Não é hora de desanimar, não é hora de desanimar, não é hora de pensar em parar, é hora de lutar, igreja. E Deus te dá força para você lutar. Ele
te dá sabedoria, Ele te dá inteligência, capacidade. Fale com Deus agora e que Ele ouça a sua voz em nome de Jesus, Senhor. Sim, Deus, nós nessa noite, Pai, clamamos ao Senhor para que o Senhor nos dê vigor, para que o Amém, Senhor Jesus. nos dê força, para que o Senhor nos dê disposição Sim, Deus. para guerrearmos por Sim, nós, Deus. para que o Senhor venha nos fortalecer, tirar de nós toda tristeza, Deus, toda incapacidade, Deus, toda incerteza de que o Senhor pode fazer. Oh Deus, nessa noite, Pai, a tua igreja unida, a tua igreja clamando ao Senhor numa mesma fé, no mesmo propósito, Pai, se une para apresentar ao Senhor a nossa casa, se une para apresentar ao Senhor a nossa família. Oh Deus, o Senhor pode, o Senhor tem poder para fazer muito mais do que nós necessitamos, muito mais do que clamamos, muito mais do que pensamos ou imaginamos. Oh Deus, nessa noite, Pai, nós queremos pedir ao Senhor socorro, queremos que o Senhor venha intervir na nossa casa, na nossa família, para tirar todo o temor, para tirar toda a doença, para tirar toda a confusão, para tirar, meu Pai, em nome de Jesus, aquilo que tem trazido tristeza ao teu povo. Oh Pai, que o Senhor alcance esse pai, que o Senhor venha alcançar essa mãe, esse filho, essa filha, esse avô, essa avó, a namorado, o namorado, o padrasto, a madrasta, o genro, Deus, em nome de Jesus, a sogra, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor estenda poderosa, a tua destra fiel, o teu braço forte, para Deus, em nome de Jesus, fazer o que o Senhor tem que fazer. Sim, que o Senhor ouça a oração dos teus filhos nessa noite, Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor pode fazer o que o médico não pode, o que o psicólogo não pode fazer, o Senhor pode. Ó Deus, entra na nossa casa. Nós clamamos ao Senhor nessa noite, dar-te pressa e nos socorrer e nos abençoe em nome de Jesus. Se você tem a chave da sua casa, aí pega na sua mão agora rapidinho. Irmãos, é um ato profético, não tem nenhum misticismo nisso, é um ato profético. Pega a chave da sua mão aí na sua casa agora. Se você não trouxe a chave, levanta a sua mão direita para Deus, ora comigo e fala assim: meu Deus, eu te entrego a minha casa. A Bíblia Sagrada me ensina que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, e a porta que o Senhor fecha, ninguém pode abrir. Nesta noite, eu te entrego a minha casa, e eu clamo ao Senhor: tome a minha família em suas mãos. Levanta essa chave para Deus e começa a orar, para Deus não deixar entrar na sua casa enfermidade, para Deus não deixar entrar na sua casa doença, para Deus não deixar entrar briga, para Deus não deixar entrar confusão. Ora forte, igreja, apresenta a Deus agora a sua casa. Deus, nós estamos orando agora. Aliás, desde o mês de fevereiro, nós clamamos ao Senhor pelo sangue de Jesus sobre a nossa casa. Pai, blinda a nossa casa contra todo mal, blinda a nossa casa de todo mal, de toda confusão, de toda doença, das doenças da alma. Blinda a nossa casa contra a miséria, blinda a nossa casa, meu Deus, contra tudo aquilo que não presta e não vem do Senhor. Nós oramos, Pai, e num ato profético a tua igreja apresenta essa chave. Levanta a mão direita e declara: a nossa casa é morada de paz. A nossa casa, como diz a tua palavra, é um lugar seguro, é um lugar de sossego, é um lugar onde o Senhor ordena a sua bênção. Nós profetizamos agora a bênção do Senhor sobre a nossa família, e quem crê comigo diga amém. Fala bem forte: a minha casa é sua, meu Deus. Fica à vontade. Amém. Aproveitando que a igreja está de pé, abram suas Bíblias comigo no Evangelho de Lucas. Nós leremos alguns versículos. Lucas capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 17. Lucas capítulo 7, do versículo 11 ao 17, eu estou lendo na Nova Versão Internacional, não sei se tem, se não tiver não tem problema. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade,
Eis que saiu o enterro de um filho único, de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Versículo 13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judeia e por toda aquela região. Pode sentar no seu lugar. Irmãos, este texto é muito conhecido de todos nós. Este texto que todos nós sabemos que Jesus ressuscita o filho daquela viúva. É uma passagem muito pregada, é uma passagem que eu mesma já preguei aqui. Só que nesta noite eu quero compartilhar com vocês algumas coisas para a nossa reflexão, para que saiamos daqui nessa noite pensando um pouco mais naquilo que nós temos feito com a nossa vida. É uma mensagem apropriada para estes dias, em que nós ouvimos tanto falar de morte, em que nós vemos tantas coisas acontecendo. É uma mensagem atual, porque quando nós olhamos à nossa volta e vemos números e olhamos tudo o que acontece em todo mundo, são histórias tristes, histórias de sofrimento, e não dá para contar número de morto, dá para contar um parente que não vai voltar, dá para contar alguém que morreu e não vai voltar mais. Ainda que às vezes a gente se console e diga: fulano estava idoso, fulano estava doente. Ninguém quer que seja dessa forma. E quando nós vamos olhar para Jesus, junto com Jesus andava uma grande multidão. E aquela multidão andou com Jesus por 3 anos. Muitas daquelas pessoas, Flávia, largaram todos os seus afazeres e foram andar com Jesus. Muitas daquelas pessoas deixaram para trás as suas profissões, as suas vidas, e durante 3 anos andaram com Jesus. Jesus visitou mais ou menos 120 cidades enquanto ele estava aqui na terra, e ele andava pregando, falando do amor de Deus, e aquela multidão ia aumentando dos que andavam com ele. E aqui vai um primeiro ensino para nós. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós decidimos caminhar com ele, alguma coisa nós temos que deixar para trás. Não dá para seguir a Jesus tendo um caso de amor com o mundo. Não dá para Jesus ser o nosso Senhor sendo amante das coisas do mundo. Ou você realmente tem Jesus de verdade e tem uma vida nova, uma vida mudada, ou você ainda não entendeu o porquê que você está fazendo na presença de Deus. E eu tento imaginar aquela conversa dos discípulos e daquela multidão que estava andando com Jesus, agora indo a caminho de Naim. E eu fico pensando que se fosse hoje, a gente acordar de manhã e falar: Isabela, eu nem dormi, estou até agora pensando naquele milagre que Jesus fez ontem. Imagina aquela multidão que por 3 anos viu tudo o que Jesus fez. Provavelmente no dia seguinte eles acordavam falando entre si: vocês viram ontem? Ele curou 10 leprosos de uma vez e ele nem precisou fazer muita coisa. Imagina como que era essa cena. E eles andavam com Jesus. E à medida que aqueles 3 anos iam passando, aquela multidão aumentava, porque a multidão identificou que Jesus é o autor da vida. Aquela multidão identificou que Jesus é o único com poder para todas as coisas. E valia a pena para eles, valia a pena sair de uma cidade para outra. Era um trajeto feito a pé, era um trajeto longo, muito difícil, mas eles tinham uma motivação: o Senhor ia à frente deles. E agora Jesus sai de onde ele estava e ele vai passar por uma vila, uma cidadezinha muito pequena citada aqui, a cidade de Naim. E aquela multidão era uma multidão alegre, porque quem tem Jesus tem essa característica. A gente passa uns
aperto, a gente passa uns dias que você fica doido para o dia acabar, mas a gente tem uma alegria que não está firmada só naquilo que nós temos, é em quem nós temos conosco. E a Bíblia fala que quando eles estão entrando na cidade de Naim, vai saindo uma outra multidão. E a história não vai contar o nome da mãe do morto. A história vai dizer que ela era viúva. Então a metade da vida dela já tinha dado um problemão. Ela era viúva e ela tinha só um filho que agora estava indo ser enterrado. As pessoas não eram enterradas dentro da cidade. E havia uma prática, hoje graças a Deus não tem mais, porque não ia prestar, né? Havia uma prática naquela época, que quando saiu o enterro da cidade, todo mundo que via aquele enterro saindo, tinha que largar o que estava fazendo para acompanhar o enterro. Graças a Deus que esse negócio acabou. Eles tinham que parar tudo o que eles estavam fazendo, mesmo que não conhecessem o defunto, e tinham que acompanhar aquele enterro. E com isso, a multidão dos mortos, a multidão que seguia aquele morto, também aumentava muito. Haviam duas multidões ali, uma que levava à sua frente o autor da vida, a outra que levava a morte, não apenas de um rapaz novo, mas a morte do futuro daquela mãe, a morte de todos os planos, de todos os sonhos. E ainda havia uma outra característica naquela época. Haviam pessoas que eram pagas, chamadas carpideiras, que elas tinham que ir no meio do enterro, chorando aquele defunto. E Jesus chega e ele vê aquela multidão. E a Bíblia fala que quando ele se encontra ali, ele para aquela multidão que levava consigo a morte. E começa ali uma grande história para você e para mim. Só que antes de falar da ressurreição que todos conhecem, eu quero que você reflita um pouco. Qual é a multidão que você faz parte? Você é que leva Jesus, você é que tem o autor da vida, ou você é contado entre os mortos? Eu não tenho nada contra os amigos católicos, contra os amigos kardecistas, mas os católicos ainda acham que é possível ter um purgatório, onde a pessoa que está mais ou menos passa um tempo e depois ela vai para o céu. Mas a Bíblia não me dá nenhuma doutrina que eu possa entender isso. E quantas pessoas, irmãos, pior do que está aqui, pior do que estão aqui, é que não sabem onde passarão a eternidade. Qual é hoje a sua relação com esse assunto morte? O que é que você pensa quando isso vem na sua cabeça? Se você ainda fica desesperado quando se fala em morte, se você tem medo da morte, alguma coisa não está clara para você, mediante as páginas da Bíblia. Pastor, eu não quero morrer. Não, nem eu. A morte é diferente da Caixa Econômica, por exemplo. Quem nunca foi para o banco e pegou uma senha e ficou olhando para o chão para não ver se tinha uma senha menor do que a sua? Quem nunca quis que alguém trocasse a senha com você na fila da caixa? Não, minha senha 435. Alguém chega e fala assim: você quer minha senha? A senha do outro é 200. E claro que eu quero sua senha. E todo mundo quer pegar essa senha. No caso da morte não é assim. A gente quer deixar por último. Ninguém está com pressa de morrer. Mas e se morrer? Como é que esse assunto está dentro de você? Isso é resolvido para você? Onde você vai passar a eternidade? Naquela hora o autor da vida estava à frente de uma multidão que estava entendendo que Ele é o autor da vida, que Ele é quem nos dá vida e vida em abundância. E a outra multidão eram pessoas que estavam indo para fora da cidade, enterrar não apenas um jovem que perdeu o seu futuro, mas enterrar todas as expectativas daquela mãe que levava o seu filho para o cemitério. Quais são hoje as suas expectativas que estão frustradas? Talvez você está concentrando muito esforço em alguma coisa que não é importante. Talvez você está concentrando muito esforço em mudar alguém, sendo que na verdade é você que precisa mudar. Talvez você está concentrando muito esforço em ter mais do que ser. E hoje o que faz diferença para nós não é o que temos, mas o que nós somos. E ainda que não queiramos morrer, a morte não pode ser um assunto que nos apavora.
A Bíblia fala que Jesus para aquele cortejo fúnebre, como ele tem parado a morte em muitos lugares nestes dias. Não é só a morte física deste corpo, não. É a morte espiritual, a morte que tem causado tristeza nas casas, a morte que traz a confusão entre pais e filhos, entre marido e mulher, a morte que traz uma solidão que a droga não preenche, que a bebida não preenche, que a prostituição não preenche, a morte que faz as pessoas terem outros na cama, mas que deixa o coração vazio, a morte que faz com que as pessoas estejam sempre à procura de alguma coisa, que elas não sabem bem o que querem. Jesus para aquele cortejo, e aí a gente tenta entender, Jesus virar para a mãe do morto e falar: olha, não chore. É isso que Ele está falando conosco hoje, no meio de toda essa crise. Irmãos, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Ainda que tenhamos muita coisa pela frente, ainda que enfrentemos dias maus, o Senhor continua sendo Deus, e Ele continua cuidando daqueles que são seus. Ele continua sendo aquele que conserta, aquele que dá jeito, aquele que sara, aquele que supre, aquele que provê. A Bíblia fala que Jesus para e Ele vai tocar no corpo daquele moço, provavelmente já gelado pela morte. Ele toca no corpo daquele moço, um corpo amortecido, como Ele tem tocado nos nossos sonhos, como Ele tem ressuscitado o sonho de tanta gente que morreu por dentro, morreu emocionalmente, e Ele continua falando: olha, se não deu certo desse jeito, eu posso fazer de outro jeito para você. Se não é assim que vai ser, eu tenho outra saída para você. Ele continua a ser aquele de quem cantamos: se uma porta se fecha aqui, o que acontece, igreja? Então é isso que Ele está fazendo nestes dias. Ele continua sendo o farol, Ele continua sendo a porta, Ele continua sendo o caminho, Ele continua sendo a ponte que nos leva a Deus. Ele continua sendo o Senhor, Ele continua sendo o Senhor. A Bíblia fala que Ele toca naquele corpo amortecido e Ele chama aquele moço de volta à vida. Hoje, igreja, o Senhor está chamando a cada um de volta à vida, para você voltar a sonhar. Talvez não tenha dado certo do seu jeito. Eu me lembro que uma vez, não sei se o pastor vai lembrar, uma professora nossa de literatura, muito boazinha, ela fez um comentário na sala de aula. Não era a matéria preferida dele, nós nos conhecemos na escola, não era a matéria preferida dele não, mas era a minha. Ela fala: gente, naquela época não tinha Enem, é bem tempo, né, amor? E aí ela falou assim: gente, para de achar que você tem que fazer tudo porque todo mundo tem ou porque todo mundo faz. Para de achar que você precisa fazer porque as outras pessoas estão fazendo. Às vezes você acha que você tem que entrar na UFMG, era esse o contexto, e passar no curso que você quer. Mas não tem só a porta da frente, tem portas pelos lados. Talvez você não entre no curso que você quer, mas você pode entrar em outro curso e depois pedir a transferência. Pare de sofrer por aquilo que não deu certo. Não era uma aula de religião, era uma aula de literatura, mas que serve para nós hoje. Quanta gente está pegado a alguma coisa que deu errado, e a morte vai chegando por dentro. O corpo não é o corpo que está morrendo, mas morrem os sonhos, morrem as alegrias, morrem os olhos que conseguem ver o futuro, porque a pessoa fica tão apegada a alguma coisa que não deu certo. E se você continuar olhando para trás, você perderá o que virá pela sua frente. Naquela hora Jesus toca no morto e fala: olha, levanta, levanta, eu te digo, levanta. E ele pega o moço e devolve a sua mãe. E a Bíblia diz que todos viram que aquele que havia morrido voltou a falar. O que é que você precisa que Jesus te devolva hoje? Pior do que morrer aqui é morrer sem ter certeza para onde que você vai. Pior do que morrer nessa terra, ninguém quer a senha do que está na frente. Vamos combinar, ninguém quer.
Mas e se chegar a sua hora ou a minha hora? Onde é que você vai passar a eternidade? As coisas deste mundo, irmãos, não se comparam a uma eternidade longe de Deus. Quantas pessoas que têm momentos de prazer e depois amargam anos para tentar se perdoar por um momento que estragou a sua vida. Quantas pessoas estão amargando alguma coisa que deu errado, estão morrendo aos poucos, porque morre lentamente aquele que não consegue ser grato. Morre lentamente aquele que não consegue ver uma coisa boa onde está. Morre lentamente aquele que não consegue perdoar. Morre lentamente aquele que não consegue ver uma perspectiva melhor pela frente. Hoje cabe a você decidir qual é a multidão que você faz parte. Você é da caravana que estava com Jesus, que ia colecionando histórias de milagre. Ô, gente, que coisa boa. Outro dia eu lendo esse texto e vi um comentário assim: nó, eu queria ter vivido nessa época. Mas hoje nós temos o Senhor conosco. Ele é quem nos dá vida e vida em abundância. Ou você está na caravana, naquele dia ali, as carpideiras que eram pagas para chorar o defunto, foram para casa sem receber, porque Jesus chegou e acabou o enterro. Jesus chegou ali e mudou o rumo daquela história. Aquele moço volta para casa. A Bíblia não vai falar o nome da mãe dele, mas ele é conhecido como o rapaz que Jesus ressuscitou. Como é que você será conhecido daqui a algum tempo? Que nesta noite Deus te restitua a alegria de estar vivo. Que Deus te faça ver as coisas que você tem e que você pare de só preocupar com aquilo que te falta. Tem gente que tem tanta coisa, mas só quer aquilo que não tem. Tem gente que às vezes não considera muito o que tem, e a gente só vai valorizar quando a gente passa por uma situação que a gente vê que o Senhor continua nos trazendo vida e vida em abundância. Você pode ficar de pé no seu lugar por um momento? Pastor Tiago vai orar por nós. Eu não sei qual é a multidão que você está, mas que nesta noite o Senhor tenha poder de ressuscitar você por dentro. Eu não estou falando de sonhos que talvez Deus não esteja neles. Irmãos, muitas coisas que acontecem na nossa trajetória, não é porque o demônio entrou no meio. Tem coisas que não são para ser, e Deus é quem sabe de tudo. Muitas coisas que acontecem na nossa trajetória, ou que deixam de acontecer, é porque às vezes Deus não estava naquilo. Nós fazemos os planos e só queremos a bênção de Deus sobre eles, e não é assim. Nós precisamos pedir a Deus os planos dele, para que nós entendamos que ele não nos criou para a derrota, e que nessa noite Deus traga a ressurreição da sua alegria, da sua disposição de estar na caravana da vida, andando com Jesus até que ele venha. Feche os seus olhos e receba esta oração. Coloque a sua mão na altura do seu coração, feche os seus olhos. Você conhece os seus sonhos. Você conhece os sonhos que talvez um dia já morreram, ou aqueles que ainda estão aí no seu coração. E nesta noite, Deus está te tirando desse trajeto de morte, colocando você num trajeto de vida hoje. Deus está tirando você desse caminho de morte e colocando você num caminho de vida hoje. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome do Teu Filho amado. Meu Deus, é o mesmo Jesus que andou naquele lugar. Meu Deus, é o mesmo Jesus que nós oramos hoje. Meu Deus, é este nome que nós intercedemos, que nós clamamos e chamamos nessa noite. Meu Deus, restaura este sonho, restaura, meu Deus, esse desejo desse coração, restaura, meu Deus, outra vez. Nós chamamos a existência outra vez, Pai. Meu Deus, esse sonho que um dia morreu, esse sonho, meu Deus, que um dia parou no meio do caminho, este projeto, meu Pai, que ainda está no coração, ainda está lá no fundo deste coração, meu Deus, mas por alguma coisa impede, algum sentimento, meu Deus, o medo, meu Pai, a indecisão de será que vai dar certo. Nós hoje chamamos a existência este sonho, nós hoje chamamos a existência esse projeto, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai, o Senhor está chamando a vida hoje, o Senhor está chamando a existência. Nós chamamos a existência esse sonho, nós chamamos a existência, Pai.
vem para fora, vem para fora, vem para fora. Nós repreendemos todo espírito de morte, todo espírito de medo, meu Deus, em nome do teu Filho amado, nós chamamos a existência, Pai, nós chamamos a existência nessa noite e profetizamos vida, nós declaramos vida, nós declaramos alegria, nós declaramos paz, nós declaramos que essa pessoa, meu Pai, ela vai vencer no nome de Jesus Cristo, ela vai sair daqui vencedora, ela vai sair desta noite, meu Deus, do caminho de morte para trilhar um caminho de vida, para trilhar um caminho de sucesso, para trilhar um caminho que o Senhor já preparou para ela. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos fé neste coração, nós declaramos esperança neste coração, nós declaramos, meu Deus, perseverança neste coração nesta hora, e nesta noite nós declaramos alegria, vida nesta hora, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Levante a sua mão bem alto, você que está na sua casa também, fala assim: a partir de hoje, fala mais forte, a partir de hoje, eu viverei o melhor de Deus para a minha vida. Amém? Aplauda o nome do Senhor se você crê nessa palavra, em nome de Jesus. Boa noite, igreja. A paz esteja convosco. Igreja, eu gostaria de convidar vocês agora, depois dessa oração, da restauração dos nossos sonhos, para que nós possamos apresentar ao Senhor aquilo que nós temos de melhor. Que você que trouxe seu dízimo, você que trouxe a sua oferta à casa do Senhor, levante para que nós possamos orar e consagrar. Os dízimos, irmãos, é aquilo que nós devemos devolver ao Senhor por tudo que Ele nos dá. O dízimo, como diz a palavra do Senhor, é 10% de tudo aquilo que o Senhor nos permite receber. E quando nós gostamos muito de alguém, quando nós temos muito apreço por alguém, a gente quer dar um presente, não é? E o presente que nós podemos dar ao Senhor é a nossa oferta, aquilo que a gente tem de melhor, porque ninguém presenteia uma migalha, ninguém presenteia algo estragado, ninguém dá um presente usado e sujo, não é verdade? Então, para o Senhor, nós também devemos trazer aquilo que nós temos de melhor. Essa é a nossa oferta. Então, eu gostaria de te convidar nesta noite, você que trouxe a sua oferta, você que está em casa, que pode ofertar ao Senhor. Agora, se você nesse momento não tem, nós estamos passando por momentos difíceis, muitas pessoas estão passando momentos financeiros difíceis, mas oferte aquilo de mais puro que você tem ao Senhor, que é o seu coração, porque um coração verdadeiro certamente será um presente ao Senhor. Levante comigo o seu dízimo e a sua oferta. Senhor, em nome de Jesus, nesta noite nós abençoamos, Pai, todo aquele que por amor e obediência ao Senhor, Pai, vem entregar aqui na casa do Senhor tudo aquilo que o Senhor nos deu, e também aqueles que vêm ofertar ao Senhor como prova de amor que o Senhor merece, que nós entreguemos ao Senhor aquilo que temos de melhor. Pai, eu te peço nesta noite que aqueles que hoje não têm bens materiais, que possam ofertar o seu coração, e que o Senhor aceite, Pai, nesta noite a nossa oração sincera. Aceite o nosso coração, Pai, como nossa prova. E eu profetizo, igreja, que a provisão do Senhor estará sobre todos vocês, que nós tenhamos nossa prosperidade. E a prosperidade não significa apenas que nós tenhamos bens materiais, mas que nós tenhamos prosperidade na nossa vida espiritual, que não nos venha faltar óleo fresco todos os dias quando nós orarmos. Eu profetizo também que a prosperidade esteja sobre a nossa vida, dentro da nossa casa, que a paz, que ela seja abundante, que ela nunca acabe, e que os bens materiais sejam um complemento disso tudo. Senhor, em nome de Jesus, aceite a nossa oferta, Pai, aceite os nossos dízimos como prova do nosso amor e da nossa obediência, em nome de Jesus. Amém. Podem vir à casa do Senhor. Traga com alegria, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, nós te louvamos, ó Pai. Te bendizemos, ó Deus. Te rendemos graças, porque o primeiro o Senhor nos concede, Deus, para depois trazermos ao gasofilaço.
Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Abençoados? Renovados? Fala comigo assim: os meus sonhos foram ressuscitados nessa noite. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amanhã tem live, 21 horas. A moça bonita aqui, lá no YouTube. Facebook, né? Depois. Facebook. O YouTube depois. Né? Amém. Em nome de Jesus. Levante a sua mão em nome de Jesus. Deus, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, pelo teu Espírito, pelo renovo que o Senhor nos concedeu nessa noite. Te louvamos, ó Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Eu oro, Deus, e apresento ao Senhor o teu povo. Oro e apresento ao Senhor, ó Pai, aqueles que porventura estejam contaminados com o Covid, aqueles, ó Deus, em nome de Jesus, que estão acometidos, ó Pai, com esse mal. Peço ao Senhor que venha trazer cura, que venha trazer restauração, que venha trazer libertação desse mal. Profetizamos em nome de Jesus que esse mal não nos alcançará, que a doença não chegará até a nossa casa. Em nome de Jesus Cristo, Deus, mais uma vez profetizamos o sangue do Cordeiro nos umbrais das nossas portas. Em nome de Jesus Cristo, que o anjo da morte não passará em nossas casas. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo o mal. Abençoados iremos para nossa casa, em o nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, não só hoje, mas para todo sempre. Povo de Deus, que o Senhor os abençoe e vão em paz, em nome de Jesus.